Meus irmãos, vamos para o Evangelho de João, capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo 8, dos versículos 12 ao 32. Nós começamos a ver esta seção do capítulo. No domingo anterior, focamos apenas no versículo de número 12, onde Jesus ele torna a ensinar, depois de ter sido interrompido por um momento. Lembrem-se, ele estava ensinando no templo, quando ele foi interrompido pelos fariseus e os escribas, que trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Versículo 3 nos diz isso. E mais uma vez, a semelhança de outros acontecimentos registrados no Evangelho de João, Jesus, por sua providência, ele usa acontecimentos marcantes na vida das pessoas que estavam ao seu redor, para então, em sequência, ele pregar e aplicar o ensino da sua palavra. Ele fez isso curando o paralítico, ele fez isso com a mulher samaritana, ele fez isso após multiplicar pães e peixes, alimentando uma grande multidão. Ele fez isso também quando, sendo legislador, ele deu a resposta que jamais qualquer homem conseguiria dar diante daquele dilema apresentado pelos fariseus com o intuito de fazê-lo cair. E ao respondê-los, ele então fez com que cada um destes se retirassem, porque eles não tinham como acusá-la, porque eles também eram pecadores semelhantes a ela. Eles não estavam fazendo de acordo com o que a lei recomendava, e o objetivo deles não era a glória de Deus, mas eles apenas revelaram a maldade que estava guardada em seus próprios corações. Então, Jesus volta a ensinar depois deste acontecimento, e no versículo 12, lembrem-se, ele vai dizer o que eu vou ler, e para lembrar a vocês, até o versículo 32. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: onde está teu Pai? Respondeu Jesus: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo. E ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. De outra feita lhes falou, dizendo: vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele.
Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até aqui nós paramos, ou fizemos a leitura inicial, no domingo anterior, desta sessão do Evangelho de João. Hoje nós vamos prosseguir e vamos ver o seguinte: após Jesus declarar, no versículo 12, que sendo ele a luz do mundo, ele era o sustentador de tudo e de todos. Lembrem-se do capítulo 1, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Ele vai dizer também que aqueles que teriam vida espiritual, ou poderiam enxergar essa luz espiritual e serem transformados por completo, seriam somente os que seguissem a Cristo, porque não andariam mais nas trevas, mas obteriam a luz da vida. Então, Jesus sustenta o universo, Jesus sustenta a vida de cada um dos homens, por mais miseráveis, terríveis que sejam. Tudo o que tem vida neste mundo depende dele. O mundo funciona por conta desta luz que é Cristo, mas ela é insuficiente para salvá-los, exceto se estes decidirem seguir, o que implica crer nele. Aqui você tem, de uma forma bem simples, uma doutrina que nós aprendemos na Bíblia quando estudamos a revelação de Deus. Revelação geral é aquela que torna o homem indesculpável diante de Deus, porque os céus declaram a glória de Deus. Romanos 1 diz que os homens são indesculpáveis porque, tendo visto tudo isso, negam a Deus e o substituem pela injustiça. Eles negam a Deus e passam a adorar a si mesmos ou outras criaturas. Eles negam a Cristo e eles seguem o caminho de seus próprios corações. A revelação geral, então, é aquela que Jesus Cristo faz referência aqui, sendo ele a própria luz. Ele criou todas as coisas. Ele disse no princípio: haja luz e houve luz. Ele sustenta o universo, mas os homens rejeitaram a luz. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Então é necessária a revelação especial. A revelação especial, então, nos lembra que somente os que seguem a luz não andarão nas trevas, mas, pelo contrário, terão a luz da vida. Notem, Jesus faz referência a Ele mesmo como a luz, que sustenta o mundo por ser a luz do mundo, mas também como a luz da vida, uma referência à vida espiritual. Quem o segue, ou seja, quem crê nele, obterá essa vida. Quem não crê, permanecerá morto em seus delitos e pecados. É necessário, portanto, uma intervenção divina, algo especial, poderoso, uma revelação que faça com que o homem, ele saia do estado de morte espiritual e ele passe, então, a ter vida espiritual. Qual é a reação, então, dos fariseus? É o que nós vamos ver hoje, nesse segundo sermão, sobre esta sessão. Verso 13, observem. Os fariseus vão objetar o que Jesus falou. Então, lhe objetaram os fariseus: tu dás testemunho de ti mesmo, logo, o teu testemunho não é verdadeiro. O que está em jogo aqui, e por isso que o que acontece antes conecta tudo o que Jesus passa a dizer, é que aqueles escribas e fariseus que apresentaram uma mulher surpreendida em adultério, se retiram por um instante, quando Jesus lhes diz, ou quando Jesus fala para eles: quem não tem pecado, atire a primeira pedra, porque não apresentaram as testemunhas necessárias para que o seu testemunho contra aquele pecado cometido por aquela mulher fosse então verdadeiro. A linguagem é a mesma, percebam. Jesus então continua a falar e eles ficam como aqueles cachorros que são raivosos, que de repente são afugentados e novamente eles tornam. Eles se levantam e saem,
com o que Jesus fala. Aquela mulher é a única que fica guardando uma palavra de Cristo. Cristo a despede perdoada e diz, não peques mais. E quando ele volta a ensinar, o que é que acontece? Os cachorros novamente raivosos vão para cima dele. Eles estão ali novamente. E eles vão objetar o que Jesus está dizendo. E Cristo tinha acabado, percebam, no versículo 12, de fazer a reivindicação mais completa a respeito da sua divindade. Ele tinha acabado de dizer, eu sou a luz do mundo. Os fariseus, então, não conseguiam entendê-lo com nada menos que isso. Os fariseus criam que Jeová era o Deus da luz, como inúmeras passagens da Bíblia que eles tinham em seu tempo, o Antigo Testamento, afirmava. Quando Jesus, então, fez esta declaração, qual é a imediata objeção dos religiosos de seu tempo? Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho é falso, não é verdadeiro. A força de sua objeção parece ser esta: Deus é a luz do mundo, e nós cremos nisso plenamente, mas quando você confessa isso por si mesmo, nós não podemos crer no que estás dizendo, portanto, o que você está dizendo é falso. É a resposta rápida dos fariseus para Cristo. E este era um grupo de fariseus que possivelmente, alguns acreditam, era diferente daquele que trouxe a mulher adúltera, ou aqueles que voltam, como eu disse, rapidamente depois do acontecimento, enfurecidos pelo que aconteceu. Então, se estes fariseus não faziam parte daquele grupo, eles estavam muito chateados com o que aconteceu com seus amigos. Mas o que é provável é que eles voltam furiosos, desconfortáveis com a confrontação sofrida pelas palavras de Jesus, e eles agora estão dizendo, olha, o teu histórico não é verdadeiro, o teu testemunho não é verdadeiro. E eles então se encolhem diante da luz. Eles não podiam suportar a sagrada pureza da luz entre eles. E eles só podiam resolver esse problema extinguindo a luz, apagando a luz. Veja como isso aqui nos lembra o prólogo ao Evangelho de João. A luz resplandece nas trevas, porém as trevas não a compreenderam. Verso de número 14, Jesus então vai responder à objeção dos fariseus. Posto que eu testifico de mim mesmo, verso 14, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Jesus vai responder de forma bem clara e direta a objeção dos fariseus, a negação incrédula deles, reafirmando o que ele havia dito anteriormente. É como se ele tivesse dito, embora a minha glória divina estivesse velada até este momento, embora no presente momento eu não esteja exercendo minhas prerrogativas divinas, embora eu esteja diante de vocês na forma humilhante de servo, entretanto, quando eu afirmei ser a luz do mundo, eu não menti para vocês, mas eu disse a verdade. Meu histórico é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. É a resposta de Jesus, o que é um conhecimento que ninguém possuía. Ele veio do Pai Celestial, dos céus, e para lá ele retornaria, e, portanto, como filho de Deus, o seu testemunho jamais poderia ser falso. Mas quanto à sua natureza e caráter celestiais,
os fariseus estavam completamente ignorantes e, portanto, Jesus vai dizer: vocês são incompetentes para dizer alguma coisa, para formar qualquer opinião, muito menos para emitir qualquer julgamento a meu respeito. Eu sei que alguns têm dificuldade em harmonizar este versículo com o que nós vamos ver no versículo 31, por exemplo. Veja, no versículo 31, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E cada uma dessas afirmações aqui, interpretadas de acordo com o contexto, elas nos ajudam a perceber que as dificuldades elas vão desaparecendo. Porque Jesus ele vai afirmar que o seu testemunho é verdadeiro, que o seu testemunho é real, e que os seus discípulos deveriam permanecer no que ele estava dizendo, porque eles deveriam crer de fato nele. Alguns judeus vão crer em Jesus, mas até o momento, aqueles homens, eles estavam dizendo: o seu testemunho não é válido de forma alguma. Jesus estava provando aquilo que ele já havia dito no capítulo 5, por exemplo, que ele não estava fazendo nada independente do Pai, mas que ele estava fazendo tudo em perfeito acordo, em um perfeito pacto com ele. O próprio Pai, lá no capítulo 5 nós já vimos, e a própria Escritura inspirada pelo Pai, testemunhavam também de que Jesus de fato era Deus. Vamos lembrar, capítulo 5, versículo 37. Capítulo 5, 37 do Evangelho de João. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Verso 39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Mas agora em João capítulo 8, veja que o Senhor Jesus está respondendo diretamente aos fariseus, que disseram que o testemunho dele era falso. E ele vai negar isso, e ele vai insistir que o seu testemunho era verdadeiro, e imediatamente depois ele apela novamente ao testemunho do Pai. Verso 18 do capítulo 8, eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que o que eles estavam fazendo, ou a atitude deles, na verdade, revelava ignorância, falta de conhecimento, porque antes de tudo isso, Jesus já vem falando que o Pai, a Palavra, o Espírito testificavam a respeito dele. No versículo 15, por exemplo, do capítulo 8, ele vai dizer: vocês estão julgando segundo a carne, eu a ninguém julgo. Ou seja, vocês estão julgando segundo o interesse de seus próprios corações. Vocês estão julgando, mas não fazendo uma cuidadosa busca ou análise no que eu tenho dito. As minhas reivindicações, de acordo com o que vocês estão vendo, estão sendo feitas para vocês, mas vocês estão me julgando segundo as aparências externas, porque eu sou semelhante a vocês. Jesus estava se referindo à pessoa dele como um homem. Vocês então estão considerando impossível que eu, enquanto homem, seja a luz do mundo. E então, em toda essa discussão, Jesus vai mostrar algo que nós precisamos cuidar. As aparências, elas podem, por vezes, nos enganar. Jesus então diz: eu não formo meus julgamentos assim. Eu olho para o coração e vejo as coisas como elas realmente são. Vocês julgam segundo a carne, versículo 15, ele diz. Vocês não estão julgando de acordo com a capacidade que somente o Filho de Deus possui.
Vocês são incapazes de julgar dessa forma. Os princípios adotados pelos religiosos que estavam julgando Jesus eram os princípios mundanos, carnais. Eles estavam julgando de acordo com o raciocínio carnal. Veja, é muito interessante, e principalmente para aqueles que gostam de apologética, os jovens gostam muito, principalmente. É muito importante que na apologética, que é um campo da teologia que trabalha a defesa da fé, e a Bíblia diz que nós devemos estar prontos sempre para dar resposta da nossa fé, para batalhar pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. É muito importante não desenvolver a nossa base de defesa da fé naquilo que o mundo gosta de ouvir. Por exemplo, eu creio na Bíblia, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, porque arqueólogos descobriram isso, porque historiadores descobriram isso, porque a ciência descobriu isso. Não, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, porque ela é a palavra de Deus. Porque Deus me diz que ela é a palavra de Deus. Esse é o princípio. É com essa base que Jesus então apresenta a sua defesa. Eu sei que a arqueologia, a manuscritologia, a história, ela vai nos ajudar muito, mas nunca deve ser esta a base que vai me levar a considerar então que os 66 livros da Bíblia, de fato, são divinamente inspirados. Mas o fundamento de que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso é uma questão de fé. Ainda que o mundo adote princípios e raciocínios carnais, o crente, ele não é guiado pelo que ele vê, mas ele é guiado pela fé. E foi essa razão que tornou aqueles homens incapazes de compreender, de discernir a natureza divina da mensagem e da missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus vai dizer então que ele estava ali, o seu testemunho era verdadeiro, porque ele sabia de onde ele veio e para onde ele iria, mas eles não sabiam nada disso. Eles estavam julgando segundo a carne, versículo 15, mas ele então vai dizer: eu não julgo a ninguém. Essa expressão de Jesus tem sido interpretada de muitas maneiras, e é importante a gente entendê-la nesta manhã. Muitos compreendem que isso significa que Cristo estava lembrando aos seus objetores, críticos, que ele não estava exercendo ali suas prerrogativas como juiz. E consideram esta passagem um paralelo a uma cláusula que Jesus coloca no capítulo 12, versículo 47. Mas quando nós observamos o contexto do que Jesus trata aqui, irmãos, é mais natural e mais adequado entender que Jesus está falando o seguinte: não julgo nenhum homem segundo a carne. Quando julgo, é de acordo com princípios celestiais, espirituais e divinos. Eu não julgo como vocês julgam. Eu julgo segundo os padrões divinos. A palavra aqui significa determinar, formar uma estimativa, chegar a uma decisão. Então, esta é a força do que Jesus está dizendo no versículo 15. Vocês estão julgando segundo os padrões do mundo, mas eu não julgo assim. Eu não julgo como vocês. Então, o que Cristo diz aos fariseus não é uma referência a um veredito judicial, pois ele não estava respondendo a algum pronunciamento formal do Sinédrio, mas ele estava dizendo o seguinte: vocês estão formando estimativas ou expectativas a meu respeito segundo os padrões do mundo, mas eu não faço assim. Eu não julgo como vocês julgam. Verso 16: se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Então, o que nós acabamos de dizer antes, agora nós vamos perceber, Jesus confirma. Observem o que Jesus está dizendo: se eu julgar, ou melhor, quando eu julgar, meu julgamento é verdadeiro.
Então, vocês podem tomar as suas decisões segundo os princípios carnais, é o que Jesus estava dizendo, mas eu não vou fazer isso. Eu ajo com base em princípios espirituais, eu não julgo segundo as aparências, mas segundo a realidade que eu vejo e compreendo e vocês não podem ver ou compreender. Meu julgamento, ele vai dizer aqui no versículo 16, está de acordo com a verdade, pois é o julgamento de Deus. E ele vai dizer, eu estou só. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, ou seja, eu não estou sozinho nisso, mas eu estou unido ao Pai Celestial que me enviou. E aqui você vê mais uma vez Jesus Cristo declarando a sua absoluta divindade. Ele vai afirmar aqui a sua unidade absoluta com o Pai. O Filho está unido ao Pai. Essa declaração, irmãos, ela vai ser repetida, por exemplo, no capítulo 10, versículo 30, quando Jesus diz, eu e o Pai somos um. Então Jesus aqui faz uma declaração fortíssima, enfática da sua divindade. Ele fala aqui em João 8 da sabedoria divina que é comum ao Pai, mas também como poderia ser seu julgamento outra coisa senão verdadeiro? Os fariseus dizem é falso, e Jesus mais uma vez vai responder ponto a ponto e declarar corajosamente a sua perfeita unidade com o Pai, consequentemente a sua absoluta divindade. Verso 17. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Veja aqui como Cristo repete de outra forma o que ele acabou de afirmar. Ele vai dizer que o seu testemunho não foi isolado, sem apoio. Ele vai citar a lei que ele mesmo elaborou, para lembrar aos fariseus que a lei de Deus exigia duas testemunhas para o estabelecimento da verdade. Veja como isso é precioso e vai formar a mentalidade e a maneira como o povo de Deus deveria agir diante das falsas acusações. Jesus então vai mostrar o seu perfeito conhecimento de tudo isso, lembrando aos fariseus o que eles sabiam. Para se estabelecer a verdade, era necessária, pelo menos, duas testemunhas. Se precisava apresentar, pelo menos, duas testemunhas. O caso aqui não era aquele em que esta lei fosse estritamente aplicável, entretanto, as circunstâncias estavam totalmente de acordo com o que Jesus está aqui citando. Cristo deu testemunho pessoal de sua pessoa e de sua missão divina. E o Pai também estava dando testemunho disso. Ou seja, assim como o Pai deu testemunho do Filho, e nós já vimos isso no capítulo 5 do Evangelho de João, ele deu testemunho agora do Pai, nas profecias do Antigo Testamento, sendo cumpridas em seu próprio caráter, ensinamentos, atitudes e até mesmo na própria rejeição sofrida pelos homens. Ele estava cumprindo todas as profecias. O Pai deu testemunho do Filho por meio do testemunho do seu servo, o último grande profeta João Batista. João capítulo 1 fala sobre isso. Ele deu testemunho do Filho no Jordão, por ocasião do seu batismo. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E assim, irmãos, pelos princípios da própria lei de Deus, os fariseus estavam sendo confrontados e condenados por suas falsas acusações. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro.
Duas testemunhas estabeleceram a verdade, mas aqui estavam duas testemunhas, o pai e o filho, e ainda assim os fariseus estavam rejeitando a verdade. Jesus então estava ali dizendo claramente que aqueles homens eram condenados ou estavam condenados por suas falsas acusações. Veja quando ele diz, também na vossa lei está escrito. Lembrando que eles tinham conhecimento e que eles sabiam que aquela lei que pertencia ao Senhor era a lei de seu próprio povo. Versículo de número 18 agora, diz assim: eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Reforça então essa verdade que nós já encontramos no versículo 17. Porque Jesus está dizendo que o Pai o envia e testifica dele, e o testemunho dele, então, acerca de si mesmo, não estava só. Veja que Jesus vai falando de uma forma muito clara, muito objetiva, muito direta, para mostrar que aqueles homens estavam realmente condenados em suas palavras. Aí no versículo 19, o que lemos? Eles então vão perguntar, onde está o teu pai? Respondeu Jesus, não me conheceis a mim nem a meu pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu pai. Mais uma vez a luz está aqui revelando o que as trevas ocultam. Cristo vai apelar para o testemunho do Pai, mas esses fariseus, eles permaneciam rebeldes. E eles vão perguntar, cadê o teu pai? Onde ele está? Jesus então responde de forma breve, mais direta, e a sua resposta mostra o seguinte, que ninguém poderia conhecer o Pai, exceto por meio do Filho. Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis ao meu Pai. Comparem essa passagem aqui, irmãos, com outra semelhante no Evangelho de Mateus. Vocês vão lembrar agora, quando Jesus disse no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, vejam comigo, por favor, capítulo 11, a partir do versículo 25, veja que interessante, isso aqui vai nos oferecer maior esclarecimento para o que Jesus está tratando no capítulo 8 de João. Por que eu estou dizendo isso? Veja, versículo 25, Mateus 11. Por aquele tempo, exclamou Jesus. Ele fez uma declaração aqui, em oração. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Por vezes Jesus vai chamar os seus discípulos assim, como crianças. Ele vai se referir a eles como pequeninos, em comparação com os doutos, sábios e instruídos do mundo. Veja que a mesma linguagem aqui revela que a resistência dos religiosos nos dias de Jesus, não obstante o conhecimento que eles tinham da palavra, era de que eles usavam a sabedoria do mundo para tentar chegar até o Messias. Isso não vai acontecer jamais. Jesus então diz que apenas a revelação celestial faz com que a luz brilhe em meio às trevas. Veja que o Pai ocultou esta verdade destes homens por sua rebelião e as revelou aos seus filhos. Sim, ó Pai, verso 26, porque assim foi do teu agrado. Então, salvação não depende de quem quer ou de quem corre, como diz a Bíblia, mas de Deus manifestar a sua misericórdia. É loucura acreditar que o homem tem capacidade natural para tomar uma decisão desse tamanho, dessa importância.
Estando o homem morto, ele sempre vai buscar os caminhos da sabedoria carnal para julgar todas as coisas. Porque só quando o Pai se agrada, e aí é onde nós entendemos a riqueza da misericórdia de Deus, o homem começa a compreender tudo. E aí ele vai dizer, versículo 27, da sua união com o Pai: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E agora vejam a última cláusula: e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Jesus então estava lembrando aqui aos fariseus que eles não conheciam ao Pai, porque eles não conheciam a Cristo. Se eles conhecessem a Cristo, eles conheceriam o Pai. Por isso que mais adiante vocês vão ver a famosa declaração de Jesus, que está impressa aqui em nosso santuário: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nenhum homem pode tomar esse versículo e aplicar a si mesmo ou a qualquer outro tipo de verdade. Nós vimos isso em campanhas políticas, não é verdade? Isso não existe. Isso chega a ser blasfêmia, porque Cristo está falando a respeito dele. A verdade que ele diz aqui é a respeito da salvação. Político nenhum salva ninguém. Homem nenhum tem poder para salvar outro homem. O Evangelho não é para se brincar. Jesus está falando de coisas eternas. E ele vai dizer para aqueles fariseus: vocês não conhecem o Pai porque vocês não me conhecem. Verso 20, capítulo 8, vamos voltar para lá do Evangelho de João. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando o ensinava no templo. E ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. O gasofilácio ficava num local do templo, o famoso templo de Herodes, chamado Átrio das Mulheres. Ali você tinha 13 baús de bronze que recebiam os impostos e as ofertas voluntárias do povo. Então, foi justamente ali onde, surpreendida em adultério, a mulher foi levada até Jesus. Jesus estava ensinando naquele lugar. E veja que justamente, somente ali, aquela mulher poderia ser levada ao encontro do Senhor. Porque se ele estivesse no átrio dos homens, eles jamais poderiam fazer aquilo. Nenhuma mulher poderia entrar no local onde somente os homens se reuniam, no templo. E o que é que acontecia ali? Naqueles baús de bronze, chamados de gasofilácios, os impostos legais dos judeus, dos adoradores, eles eram levados, e também as ofertas voluntárias também trazidas. Jesus então estava ali, e justamente ali foi quando os fariseus criaram toda aquela situação, gerando toda essa passagem onde o Senhor vai fazer repetidas vezes as maiores declarações a respeito da sua divindade. E o que é que eles vão tentar fazer de novo? Eles vão tentar prendê-lo. Veja, versículo 20 diz no final que ninguém o prende, porque não era chegada a sua hora. Mas isso revela como eles ficaram mais uma vez extremamente irritados com as palavras de Jesus. E eles poderiam até ter partido para a violência, mas por que não foi possível? Porque isso só iria acontecer quando chegasse a hora exata de Jesus se entregar. Jamais esqueçamos disso, irmãos. Toda a humilhação que o nosso Senhor sofreria, mais 6 meses para isso, as bofetadas, as chibatadas, a coroa de espinhos, os cuspes, a sua roupa ser retirada dele, envergonhando e deixando nu, só aconteceria porque o Senhor mesmo permitiria que isso acontecesse.
Se ele não permitisse, isso jamais iria ocorrer. Imagine a raiva desses fariseus diante das declarações de Jesus. Mas ninguém chega até ele. Ninguém o prende, porque não era a hora. Isso não foi possível porque eles estavam restritos à vontade do Pai. E essa passagem, assim como outras, nos mostram que os homens, eles são capazes de fazer as piores coisas, mas eles só podem fazê-las se o Senhor retirar a sua mão restritiva de sobre eles. Isso não retira deles a responsabilidade de seus feitos, de seus atos. Mas Romanos 1 nos lembra que quando os homens persistem tanto na maldade, Deus então os entrega à miséria de seus próprios corações. E é justamente aí onde os homens podem fazer as piores coisas. Veja que o Senhor aqui revela o seu domínio sobre tudo, o seu completo poder, e também prova que os sofrimentos que Cristo sofreria, como eu disse, todos eles seriam voluntários. Jesus permitiria sofrer, se permitiria sofrer, isso é importante. Jesus não deixaria que nada acontecesse se ele não quisesse que acontecesse, porque era necessário que acontecesse. Os fariseus não sabiam disso. Versículo 21, de outra feita, lhes falou dizendo: vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Mais uma vez a palavra de outra feita, ou poderia ser traduzida por novamente, de novo, ela nos lembra João capítulo 7, versículos 33 e 34, onde Jesus faz uma declaração semelhante. Se vocês puderem lembrar, aí no capítulo 7, verso 33, disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. Haveis de procurar-me, e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Jesus então faz uma declaração semelhante agora no capítulo 8, e esta aqui, irmãos, é uma palavra de solene advertência. Por que razão? Porque Cristo está se dirigindo àqueles fariseus como representantes da nação, e ele aguardou com expectativa as duras provações que enfrentaria. Em apenas alguns anos, Israel sofreria uma aflição das maiores ou piores possíveis, por conta da sua rejeição por parte, inicialmente, dos seus líderes, aquele que veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E quando esse tempo chegasse, o que é que iria acontecer? Eles iriam buscar a ajuda libertadora do tal Messias prometido, mas esse socorro, esse auxílio, essa ação libertadora seria em vão, porque o Messias verdadeiro esteve entre eles, mas eles o rejeitaram, o odiaram, planejaram o mal contra ele, o traíram, o prenderam e o mataram. E tendo recusado a luz, eles permaneceriam na escuridão. Tendo desprezado o Salvador, eles então iriam morrer em seus pecados, porque somente crendo que Cristo é o eu sou, eles seriam salvos. Tendo rejeitado o Filho de Deus, seria impossível que eles fossem para onde Cristo foi. Vocês irão me procurar, mas vocês vão morrer, perecer, versículo 21, em seus pecados. Para onde eu vou,
vós não podeis ir. Veja que estas palavras, irmãos, elas são muito graves. No ano 70, depois de Cristo, Jerusalém seria destruída pelas mãos dos romanos, aqueles com os quais os fariseus se aliaram, judeus e gentios, para matar o Filho de Deus. O templo seria destruído para sempre. Jerusalém seria assolada, mais de 1 milhão de judeus seriam mortos. Somente aqueles que viram a luz escapariam fugindo para os montes. Essa é uma aplicação também muito atual para nós, porque muitos têm procurado em vão um Salvador, enquanto o Cristo do Pai continua sendo pregado para o mundo. Os homens têm escolhido seus redentores ou seus salvadores espalhados pelo mundo e na história, e todos eles morreram, enquanto o Filho de Deus, o único, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Um homem ainda hoje pode ter sentimentos religiosos com relação a Cristo. Ele pode chorar ao pensar em seu sofrimento e sua morte na cruz, e ainda assim morrer em seus pecados, não tendo nenhum conhecimento salvífico por ele. A doença, o medo da morte, uma séria mudança na vida financeira, o esgotamento de qualquer fonte de conforto, por vezes suscita a religiosidade nos corações. Não faz pouco tempo, as igrejas estavam cheias de gente com medo da Covid-19. Mas as festas dos homens, elas continuam aos milhares. Sob um pouco de pressão, um homem fará orações, lerá sua Bíblia, se tornará ativo no trabalho da igreja, professará buscar a Cristo, se tornar uma pessoa diferente, mas muitas vezes tal pessoa é apenas reformada, mas não transformada pelo poder do Evangelho. E frequentemente isso se torna aparente neste mundo. Que a pressão seja removida, que a saúde retorne, que as circunstâncias mudem, e quantas vezes veremos então aquele homem aparentemente mudado, voltando aos seus velhos hábitos. É o cachorro comendo o seu próprio vômito, é a porca voltando novamente para o seu lamaçal. Tal homem pode ter procurado a Cristo, mas porque o seu motivo estava errado, porque não era o efeito de uma profunda convicção de pecados, de estar perdido e condenado ao inferno, a sua busca foi em vão. Vocês irão me procurar, disse Jesus, mas morrerão em seus pecados. Eu diria que as palavras de Cristo hoje são muito mais solenes e aplicáveis para nós, porque, por vezes, entre nós, o temor é que essa classe de pessoas não seja de forma alguma pequena, mas cada vez mais absurdamente maior do que possamos imaginar. O cristianismo evangélico, irmãos, hoje revela isso para nós. O cristianismo evangélico brasileiro revela isso ainda mais para nós.
as pessoas não conhecem de fato o Evangelho. As pessoas não conhecem de fato quem é o Senhor Jesus Cristo. Quantos há que, sob a influência superficial e temporária das modernas reuniões evangelísticas dos nossos dias, avançam para a frente por conta de um sistema de apelo por decisão, acreditando que estão recebendo a Cristo. E os pregadores organizando cruzadas evangelísticas e acreditando que aquela multidão de gente, de fato, está se rendendo aos pés de Cristo. Mas a verdade é que, se o percentual que temos hoje de evangélicos declarados em nossa nação fosse real, o impacto, irmão, já tinha sido impressionante na vida do povo brasileiro. Infelizmente, o que nós temos percebido é que existem muitos que, sem dúvida, falam sério quando estão querendo e buscando e desejando a Cristo, mas ainda assim a sequência de fatos prova que a procura deles é vã. A grande questão é, por que tudo isso acontece? Pelo menos por duas razões. A primeira delas é que o que acontece com alguns é que eles nunca estiveram falando seriamente a respeito do que buscavam. Nós lemos hoje em nossa liturgia, Jeremias 29, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Segunda razão, com outros, é que, e que é um número muito maior, eu diria, é porque não procuram a Cristo no lugar certo. Eles continuam indo a locais que declaram que ali Cristo é adorado e o Evangelho é pregado, mas na realidade o que ocorre é a chamada religião show. Eles são exortados a colocarem tudo de si perante o altar, ou de que devem fazer as orações do pecador, mas Cristo não será encontrado em nenhum desses meios. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. São as palavras do próprio Salvador para o homem. A razão é porque são elas que testificam de mim. Mas o que é que o cristianismo brasileiro enfatiza hoje? O testemunho pessoal das pessoas. Eu. Isso rende likes, isso dá fama, isso promove a pessoa, não Cristo. Porque são as Escrituras que testificam dele. No rolo do livro está escrito a meu respeito, a teu respeito, ao respeito dos youtubers do momento, ou das blogueiras que nós vemos hoje, que estão falando a respeito de Cristo. Não, absolutamente, no rolo do livro está escrito a respeito do Filho de Deus. É a palavra escrita, que é a palavra encarnada, é nela que a palavra encarnada será encontrada. Vocês irão me procurar, mas vocês irão morrer em seus pecados. Eu ainda teria uma aplicação adicional, falando do dia final, do juízo final. Neste dia será tarde demais para que o moderno cristianismo evangélico brasileiro encontre a Cristo.
Os pecadores neste dia invocarão a Deus, como lemos em Provérbios 1, na liturgia de hoje, mas Ele não responderá. Buscarão o Senhor, mas não irão encontrá-lo, porque para onde eu vou, disse Jesus, vocês não poderão ir. E não poderão porque a santidade de Deus torna isso impossível. Aquilo que é corrupto e vil não pode habitar com Ele, não pode haver comunhão entre luz e trevas. O pecado precisa ser punido. A penalidade da lei violada deve ser aplicada, e para os réprobos não restará mais sacrifícios pelos pecados. A palavra de Deus diz claramente: eles não poderão, porque não terão o caráter adequado para morar no lugar para onde Jesus Cristo foi. E pela própria natureza do caso, cada homem deverá ir para o seu próprio lugar, o lugar para o qual está preparado. Eu concluo, lembrando que se pela graça o pecador tem a natureza de Deus, então mais tarde ele irá habitar com Cristo. É o que diz João capítulo 13, por favor, examinem comigo. João 13, 36. Pedro perguntou ao Senhor para onde ele iria. João 13, 36. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Você pode imaginar a sensação de Pedro quando ele, tão autossuficiente, disse que daria a vida por Cristo, queria morar onde Cristo iria morar, e então viu negando o nome do Senhor por 3 vezes. Eu penso que durante a vida de Pedro, até a sua morte, ele não podia ouvir um galo cantar sem que esta memória viesse novamente à sua mente. Foi por essa razão também que, dentre os protestantes, as igrejas luteranas, normalmente elas têm um galo. Não sei se você já viu um templo luterano, mas sempre tem um galo na torre, em uma das partes da arquitetura. É uma lembrança para os crentes. Lembrem-se do galo, lembrem-se das palavras de Pedro. Isso pode acontecer com cada um de vocês, pode acontecer com a gente. Pedro iria para onde Jesus iria, não por sua própria capacidade natural, ou a força do seu braço, porque se provaria um fracasso. Mas ele iria para onde o Senhor iria, por graça somente. Então, aqueles que não nascem de novo, não seguem a luz, não são transformados pela graça do Evangelho, eles partirão deste mundo mortos em seus delitos e pecados, e o que lhes cabe, Apocalipse 20, é serem lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Se um homem morrer em seus pecados, ele não poderá entrar nos céus, é o que Jesus lembra em João capítulo 8. E veja como isso arrasa e destrói as esperanças que os homens colocam em si mesmos. Na sequência, nós vamos perceber que os fariseus ainda não entenderiam, não estavam compreendendo o que Jesus queria dizer, mas Jesus estava sendo claro a respeito de tudo isso. Se os homens não crerem em seu nome, que Ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo,
no dia final, quando Ele então tornar, os homens não terão mais esperança. Jesus já está lembrando aqui do juízo que aqueles homens sofreram quando Ele se retirou. Imaginem no coração de muitos deles as palavras de Jesus a respeito da destruição de Jerusalém. E eles procuravam Jesus. E eles clamavam por Ele. E eles tentavam achá-lo, mas eles não o encontraram. Jesus cumpriu a profecia e eles pereceram em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não poderão ir. E eles morreram em seus pecados. E imaginem o destino daqueles que morrem sem Cristo. É muito sério, irmãos, o que nós vemos aqui e percebemos, porque esta é uma realidade ainda hoje vivida no mundo. Às vezes a gente acha até graça, porque tudo agora se passa dessa maneira, e às vezes nós nos pegamos até rindo das coisas mais absurdas e esdrúxulas do movimento evangélico brasileiro, feitas em nome de Cristo, quando nós deveríamos, de fato, na realidade, chorar. Porque nada disso é o Evangelho, nada disso salva os homens, e eles estão ali iludidos e envolvidos em tudo aquilo, em nome do louvor, mas não é do louvor a Cristo. O que nós, mais uma vez, vamos experimentar aqui juntos, irmãos, essa manhã, deve nos lembrar o motivo por que nós fomos conduzidos mais uma vez a este santuário. Isso vai retirar de nós qualquer sentimento de autojustiça, de autossuficiência. E quando essas coisas são ditas ou pregadas, não é jamais para que ninguém se ensoberbeça ou se ache melhor do que ninguém, mas isso revela a graça de Deus manifesta para aqueles que receberam dele o conhecimento verdadeiro da luz. Isso deveria nos entristecer por conhecermos e ainda assim, por vezes, nos vermos pecando contra o Senhor. Isso deveria nos mover ainda mais para um esforço missionário de fazer com que o nome de Cristo seja conhecido em nosso estado e em nosso país, em meio a tanta confusão. Porque isso será objeto daquilo que nós vamos ver na sequência, se Deus permitir. Se os homens não crerem em Jesus Cristo, como de fato Ele se revela, e quem de fato Ele é, Deus, eu sou, Ele se revela, os homens irão morrer em seus pecados. Eu queria que hoje, antes da celebração da ceia, ao comermos e bebermos juntos, você pensasse nisso. Se não fosse por Cristo, eu iria morrer em meus próprios pecados, e isso é algo terrível. Se não fosse por Cristo, eu nem desejaria estar aqui. Se não fosse por Cristo, esta esperança maior, que é a esperança do mundo, jamais seria minha. Isso muda a maneira, irmãos, como nós enxergamos tudo, a nossa vida, a nossa adoração, o nosso serviço ao Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Senhor, nós rogamos que a Tua palavra encontre guarida em nosso coração. Nesta manhã em que nos reunimos para Te adorar e recebemos a porção da Tua palavra, que isto redunde em ações de graças a Cristo pelo que Ele fez por nós, pois sabemos que não merecíamos coisa alguma,
não merecíamos nada, pois estávamos mortos e destituídos da tua glória. Mas o Senhor, com grande amor, nos amou e não poupou a vida do teu Filho, fazendo-o morrer pelos nossos pecados. Nós faríamos o mesmo que os fariseus, se lá estivéssemos, cheios da nossa falsa religiosidade e autojustiça. Nós tentaríamos esganar o nosso Salvador, prendê-lo e matá-lo. Não somos diferentes dele, Senhor. Mas a própria vida e ministério do nosso Senhor Jesus revela o desejo dele voluntário de se entregar. Nenhum homem pôde tocá-lo, exceto no momento em que ele consentiu. Nenhuma força humana pôde matá-lo, se não fosse a vontade do Pai e o desejo voluntário do Filho de se entregar pela vida e salvação de seu povo. Assim, Senhor, nós estamos unidos a Ele pelo sangue, e é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. E aqui nós testemunhamos isto, o testemunho do Cristo das nações, o Cristo, o Senhor de seu povo, agora se multiplica pelo mundo através de suas muitas testemunhas. Abençoa-nos, Senhor, e ajuda-nos a guardar e a entender tudo o que aprendemos hoje, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.